Muito obrigado, Pastor Arilton, mais uma vez. E estamos agora chegando ao fim da nossa semana. Chegamos na sexta-feira e eu quero agradecer a sua presença, a sua companhia durante essa semana, nesses momentos tão especiais de pedidos e agradecimentos de oração. Se você tem interesse em conhecer a Igreja Adventista, tem interesse em conhecer uma das nossas igrejas, a gente tem o site encontreumaigreja.com.br, onde você pode encontrar as igrejas mais próximas de onde você mora. Sábado pela manhã nós temos cultos que se iniciam a partir das 9 horas e você será muito bem-vindo em um dos nossos templos. Hoje nós temos novamente alguns pedidos de oração e o Samuel Lira ele diz assim: Bom dia, agradeço a Deus por todas as bênçãos e a certeza diária que Ele nos tem sustentado com a sua destra fiel. Peço que orem pela vida dos meus filhos, Rebeca, Raquel, Mateus, Leonardo e Lucas. E também por minha amada esposa Rosane e por mim. Que Deus nos salve para seu reino por amor ao seu nome. Amém. A Suzy Duarte diz assim: Bom dia, pastor. Peço que orem por mim. Estou enfrentando dificuldades na área financeira. Preciso da misericórdia de Deus. Agradeço. A Zenaide Braga agradece a Deus pelas muitas bênçãos recebidas e diz que no batismo da primavera sua filha e o seu genro vão ser batizados. Olha que coisa maravilhosa! Voltando finalmente aos braços do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém por isso. O Caleb ele pede oração pela sua família. Pede pela Ana para que ela possa ser liberta do espiritismo, pois se comunica com espiritismos familiares. Pelo Anderson, por libertação das bebidas e músicas mundanas. Por Maria de Lourdes, que está com pedra na vesícula, e Evelyn com pedra nos rins. Que o Senhor possa vir como chuva sobre as nossas vidas, como chuva serôdia que rega a terra e refrigera a nossa alma. Amém. Que pedidos maravilhosos pela chuva serôdia, pela bênção em nossas vidas. Antes de nós orarmos, eu gostaria de compartilhar um último texto bíblico com vocês essa semana, em Hebreus, no capítulo 7. No versículo 7, a palavra de Deus diz assim: Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. Aquele que abençoa, aquele que derrama bênção sobre outras pessoas, é muito mais importante do que aquele que é abençoado. Sabe qual é o grande segredo para você receber as bênçãos de Deus em sua vida? É buscando Ele todos os dias e se tornando um abençoador, procurando sempre abençoar outras pessoas. Deus nos criou não para sermos reservatórios de bênçãos, mas para compartilharmos as bênçãos com outras pessoas. Esses pedidos de hoje também contêm agradecimentos. Agradecimentos pelas bênçãos. E eu tenho certeza que essas pessoas receberam bênçãos porque elas foram abençoadoras. Abençoando, ajudando, auxiliando a vida das pessoas ao seu redor, seus familiares, seus amigos e até mesmo a vida de desconhecidos. Que no dia de hoje você possa também tomar essa decisão de estar sempre com um sorriso no rosto, mesmo em meio às maiores tribulações, para que você possa estar abençoando a vida de todas as pessoas ao seu redor. Eu convido você nesse momento a dobrar seu joelho, se for possível, e fechar seus olhos para nós elevarmos uma prece de adoração e agradecimento a Deus. Oremos. Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai. Nessa sexta-feira, queremos Te agradecer pelos momentos que passamos juntos durante a semana, Pai. Te agradecer por todas as bênçãos recebidas, as que a gente pode perceber, mas também as que a gente muitas vezes deixa passar despercebido. Muito obrigado por tudo, Pai. Hoje, aqui em oração, nós colocamos esses pedidos e agradecimentos citados, Pai. Pelas bênçãos, por livramentos, Pai, pela chuva serôdia abençoando a nossa vida, Pai, por tudo que foi pedido, por curas de enfermidades. E nós também estamos aqui para Te pedir que nós possamos ser abençoadores na vida de outras pessoas. Que o eu seja deixado de lado e que o Espírito Santo, ele vivifique e viva através de nós. Que nós possamos transparecer a Tua imagem todos os dias, Pai. Nós Te agradecemos por tudo e temos a certeza de que todos esses pedidos serão atendidos, conforme a Tua santa vontade, porque o Senhor sempre sabe o que é melhor para cada um de nós, Pai. Ouve também, Pai,
cada pedido, cada agradecimento que os nossos telespectadores estão fazendo agora nesse momento. Estão colocando em oração, Pai, as suas angústias, os seus temores, mas também as bênçãos e os agradecimentos, Pai. Por favor, atenda cada um deles e ouça-os. Em nome de Jesus, nós te pedimos tudo isso e agradecemos. Amém. Muito bem, chegou agora o momento de estudarmos mais um tema do santuário. Toda sexta-feira a gente estuda aqui cenas do santuário. E eu queria fazer um convite especial para você. Essa mesma temática que a gente estuda aqui no programa no SBT, na sexta-feira, ela está sendo reprisada sábado pela manhã, às 9 da manhã, num espaço Novo Tempo perto de você. Ao longo do programa, eu vou apresentar para você vários endereços dos nossos espaços Novo Tempo aqui na região centro-sul de Santa Catarina. Escolha um desses endereços e venha participar desse momento de adoração a Deus com todos nós, tá bem? Amanhã, 9 da manhã, num espaço Novo Tempo perto de você. E eu tenho mais 2 convites a te fazer. Eu estou estudando o livro do Apocalipse de forma presencial em 2 cidades aqui no sul de Santa Catarina. Você que mora aí na região de Araranguá, todos os domingos eu estou lá no auditório do Shopping Center Araranguá em 2 sessões, 6 da noite e 7h30 da noite. Você pode escolher o melhor horário que atende você e venha estudar o livro do Apocalipse com a gente. Eu vou deixar aqui o site para você se inscrever, encontrocomavida.tv. Esse é o site que você se inscreve para participar com a gente, encontrocomavida.tv. E você que mora na cidade de Garopaba, o convite é para quarta-feira. Todas as quartas, às 8 da noite, eu estou na Igreja Adventista Central de Garopaba, que fica na rua Victor Carlos Nauck, 1113. Esse é o endereço da nossa Igreja Adventista Central de Garopaba e lá eu te espero às quartas-feiras, às 8 da noite. Então fica o convite, domingo em Araranguá, quarta-feira em Garopaba e você é o nosso convidado para um estudo presencial do livro do Apocalipse. Agora nós vamos voltar às cenas do santuário. Chegamos hoje ao nosso 6º tema. Essa série terá 8 temas e nós estamos analisando temas alusivos ao santuário. Hoje vamos aprender sobre 5 verdades conectadas com o santuário. O que verdades da Bíblia nós podemos aprender e como que elas se conectam com o santuário? É o tema que agora vamos estudar. Mas antes de abrirmos o livro sagrado e começar a lê-lo, a gente tem um hábito aqui, você já sabe, né? A gente não estuda a Bíblia sem antes fazer uma oração. E por que fazemos isso? Porque esse livro é um livro sagrado. E esse livro tem a mensagem de Deus para a nossa vida. Precisamos do Deus Espírito Santo para compreendê-lo da forma correta. Se você puder, fecha teus olhos, ora comigo. Amorável Deus e bom Pai, Tua palavra está mais uma vez em nossas mãos. Queremos estudá-la. Por isso queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e nos ajude a compreender a Tua mensagem, o Teu recado para nós nesta hora. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos ao estudo? Nesta série sobre cenas do santuário, chegamos hoje ao nosso 6º tema, o santuário e suas verdades. Esse é o assunto que hoje vamos estudar, o santuário e suas verdades. 5 verdades essenciais estão fortemente conectadas com o santuário celestial. E ao estudarmos essas verdades, nós percebemos que o santuário, ele é na realidade o epicentro de grandes verdades da palavra de Deus. É a partir dele que se derivam muitos ensinamentos da palavra de Deus. Vamos começar com a primeira verdade, a perpetuidade da lei de Deus. E eu quero ler com você aqui um texto em Apocalipse, no capítulo 11 e o verso 19. Se você tem aí a Bíblia com você, acompanha comigo. Apocalipse 11, 19. João escreveu assim: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu,
e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. João escreveu: abriu-se então o santuário de Deus no céu. Aqui na terra tinha um santuário, mas de acordo com o Êxodo 25:8 e 25:40, esse santuário foi construído seguindo o modelo do celestial. O original, o verdadeiro santuário, está no céu. E nesta visão do capítulo 11 de Apocalipse, João vê a arca da aliança lá no santuário. Agora, o que existe dentro dessa arca da aliança? Lembra que nós estudamos isso aqui? A arca da aliança aqui na terra era feita de madeira de acácia, revestida de ouro, e dentro dela, Moisés colocou as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. Isso quer dizer que a primeira verdade que hoje nós vamos linkar com o santuário é ou são os 10 mandamentos, porque a arca era o lugar que abrigava os 10 mandamentos. Em Êxodo 31:18, nós lemos: tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. O fato da lei de Deus ter sido escrita em pedras e pelo dedo do próprio Deus nos ensina da eternidade da lei de Deus. Deus fez questão de Ele mesmo escrever os 10 mandamentos e não deixou que o homem escrevesse. Por que Deus agiu dessa forma? Porque Ele quer deixar claro para todas as suas criaturas de que a sua lei é eterna e não pode ser mudada. Agora, se é verdade que a lei de Deus está conectada com o santuário, dentro dessa lei você tem o 4º mandamento que ensina que nós devemos repousar no dia de sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É o que diz Êxodo 25, verso 8. Isso quer dizer que uma verdade bíblica que não pode ser contestada, que Deus deixou clara em sua palavra, é que o sábado, o 7º dia da semana, é o dia de repouso para o fiel povo de Deus. Bom, por que muitas religiões cristãs hoje estão guardando o domingo ao invés do sábado? Nós vimos aqui a respeito do ataque à lei de Deus, né? Na profecia de Daniel 7:25, Daniel 8:12, o profeta viu que a verdade de Deus seria lançada por terra e o erro iria prosperar. É isso que está acontecendo. Sabe por quê? Porque você não encontra nenhum texto na Bíblia ensinando que o domingo é dia santo. Nem um único texto. Por outro lado, eu posso dar para você 104 textos da Bíblia que falam a respeito do sábado e falam também a respeito da sua santidade. Aí você vai ficar com o quê? Com os mais de 100 textos da Bíblia falando do sábado? Ou você vai ficar com um dogma, uma tradição que se desenvolveu ao longo dos séculos, sem qualquer apoio da Bíblia, contrariando a orientação divina? A escolha é sua. Nós estamos aqui para tentar ajudar você a compreender o que é a verdade, o que é certo e o que é errado. Agora, o que você faz com essa verdade é você e Deus. Mas eu espero que o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a entender a palavra, também trabalhe no seu coração, para que você escolha ser fiel a Deus e obedecê-lo em tudo que você está aprendendo. A primeira verdade conectada com o santuário é que o sábado é o dia sagrado e ele é um tempo de renovação espiritual. Ele nos oportuna fortalecer os laços familiares. Temos a oportunidade também de servir aos necessitados e é um lembrete semanal de que nós somos filhos de Deus, somos criaturas e Ele é o nosso Criador. Esta é a primeira verdade. Segunda verdade, o ministério de Cristo no santuário celestial.
Estudarmos o santuário é compreendermos verdades da Bíblia. E a segunda verdade que eu queria apresentar para você hoje é o ministério que Cristo realizaria no santuário celestial, tipificado pelo ministério do santuário terrestre. Olha o que diz Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Quem é esse sumo sacerdote que nós possuímos, que se assentou à direita de Deus no santuário celeste? É o próprio Jesus Cristo. Então, o santuário aqui na terra, com os seus serviços, a obra do sacerdote, do sumo sacerdote, apontava para um ministério bifásico de Cristo no santuário. Ou seja, em algum momento do plano da salvação, Jesus iria para o santuário no céu, atuaria como sacerdote e depois atuaria como sumo sacerdote. Nós já vimos aqui esses temas. Jesus foi para o santuário celestial após a ressurreição, no ano 31, atuou como sacerdote até o ano 1844 e de lá para cá ele atua como sumo sacerdote. E é por isso que nesse exato momento Jesus está julgando a terra, os habitantes da terra, e todos os nomes estão sendo separados entre salvos e perdidos. E quando concluir esse juízo, Jesus voltará à terra para buscar os salvos. Esta é a grande verdade derivada do santuário. Então, estudar o santuário é compreender verdades da Bíblia. A segunda delas é que nós temos um sumo sacerdote no céu. Quando vamos para Apocalipse, capítulo 1, nós vemos Cristo andando entre os 7 candeeiros de ouro. Está lá nos versos 12 e 13. Os candeeiros estavam no compartimento santo do santuário. Ou seja, João, quando contempla a Cristo no final do primeiro século, João o vê no compartimento santo do santuário celestial. Ou seja, ele estava cumprindo o seu papel sacerdotal. Mas agora Hebreus 9:2 menciona os candeeiros de ouro no lugar santo do santuário, confirmando essa verdade. Ou em outras palavras, João viu Jesus iniciando o seu ministério sacerdotal no santuário lá no céu. E isso acontece no ano 31, como eu acabei de falar para vocês. Agora, em algum momento, Jesus iria para o segundo compartimento atuar como sumo sacerdote. Então, esta mudança de ofício ocorre no dia 22 de outubro de 1844, de acordo com a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14. Então, Daniel 8:14 e Daniel 9:24 a 27 são os textos que mostram esta mudança de função no ministério de Cristo no santuário celestial. Isso quer dizer que desde o dia 22 de outubro de 1844, Jesus está atuando como nosso sumo sacerdote. Então, esta é a grande verdade derivada do santuário. Terceira verdade que nós aprendemos estudando o santuário: a volta de Jesus. No cerimonial típico, quando o sumo sacerdote concluía o ritual do dia da expiação, ele saía do santuário e abençoava o povo, declarando que todos os pecados cometidos naquele ano haviam sido perdoados. Da mesma forma, quando Jesus concluir sua obra mediadora no santuário celestial, ele irá depor suas vestes sacerdotais, vestir a vestidura de vingança, de acordo com Isaías 59:17, e descer do céu numa grande nuvem branca, a fim de buscar os salvos e levá-los para os céus. Assim como o sumo sacerdote, terminado o juízo, abençoava o povo com o perdão, Jesus voltará à terra para buscar os que foram perdoados. Então, a verdade da volta de Cristo, ela está alicerçada no tema do santuário. E então nós vamos ter a colheita. É por isso que em Apocalipse 14, nós colocamos aqui, verso 14, Jesus é descrito como vindo numa nuvem, coroa na cabeça
e ele tem na mão uma foice. Para quê? Para ceifar. A ceifa significa colher os salvos e levá-los para os céus e colher o joio e colocar para ser queimado. Separar o trigo do joio. Então a Bíblia conecta a volta de Jesus ao tema do santuário. Por isso Hebreus 10, 36 e 37 declara: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Interessante que nos capítulos 8 e 9, o autor de Hebreus fala desse ministério de Cristo lá no santuário celestial. E no capítulo 10, ele descreve Jesus como aquele que vem para buscar a todos nós. Bom, avancemos. Qual é a quarta verdade que está conectada com o tema do santuário? É a verdade da imortalidade condicional da alma. Você vai ouvir muito por aí de que a alma é imortal, de que a alma não morre, de que a alma pode ser separada do corpo. Bom, isso não é verdade. A palavra de Deus ensina que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. O homem, quando Deus juntou o fôlego de vida ao pó da terra, de Gênesis, ele passou a ser alma vivente. Então nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Toda vez que você ler a sua Bíblia e encontrar a expressão alma, pode traduzi-la por pessoa. O que é uma alma? É uma pessoa. Eu sou uma alma, você é uma alma, então nós não temos alma, nós somos alma. Agora, esse tema é muito interessante, por quê? Porque o diabo, lá no livro de Gênesis, foi o primeiro a plantar a mentira de que a alma não morre. Deus falou assim para Adão e Eva: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, dessa aqui não, da árvore do conhecimento do bem e do mal não, porque se no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Aí veio o diabo, ali incorporado na serpente, e disse: não, Deus falou isso? É certo que não morrereis. Então, esta ideia de que a alma é imortal começa na cabeça do diabo. E hoje, infelizmente, muitos abraçaram. Mas estamos aqui para aprender as verdades da Bíblia, porque a verdade tem poder de nos libertar. Então, a alma, ela morre. Deixa eu ler aqui o texto, né? Ezequiel 18, 4 e 18, 20 declara: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O Filho não levará a iniquidade do Pai, nem o Pai a iniquidade do Filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Você percebe como a Bíblia é clara? A alma que pecar, essa morrerá. Então, a doutrina da imortalidade condicional da alma está indiretamente relacionada com o santuário, através de dois conceitos básicos. Primeiro, a convicção de que o estado inconsciente dos mortos é essencial para o juízo investigativo dos santos, que ocorre no santuário celestial antes do advento de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Se as pessoas que já morreram estão conscientes de alguma maneira, estão em algum lugar, vivendo por aí, como que o juízo dessas pessoas pode acontecer? Se elas ainda estão vivendo, se ainda estão pensando, se ainda estão tomando decisões. O juízo só pode acontecer de uma pessoa que já morreu, porque quem morre não pensa mais, não escolhe mais, não peca mais. É por isso que o juízo pode acontecer. Então, de forma indireta, entender o juízo do santuário é entender que a alma, quando morre, está no estado de inconsciência. Na casa de todos os mortos, ou no caso de todos os mortos estarem vivos em algum lugar, para que serviria o julgamento? Uma vez que eles já estão desfrutando da recompensa. Só quando morremos vamos imediatamente para o céu ou para o inferno,
ou se quando morremos, significa que já recebemos uma sentença e, portanto, já fomos previamente julgados. Isso derrubaria toda a doutrina do juízo da Bíblia. Esta é a primeira implicação. Segunda, a compreensão de que o dom da imortalidade só será concedido aos santos por ocasião da segunda vinda. Isso é claro em vários textos da Bíblia. Eu não sei se eu coloquei aqui para vocês, mas aqui está, né? Aqui não, é Apocalipse 22, 12. Lá diz, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. O galardão, a recompensa, só será dado na volta de Jesus, não antes disso. É por isso que a alma é mortal. Agora, podemos ser imortal? Podemos, se nos entregarmos a Cristo e dele recebermmos a vida. A ideia de que a alma não morre foi a primeira mentira contada por Satanás. Eu mencionei isso para vocês, né? Gênesis 3, 4, é certo que não morrereis. E a última verdade de hoje, conectada com o santuário, é a natureza permanente do dom profético. O livro do profeta Joel, capítulo 2, declara: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre vós sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Que linda promessa Joel nos fez. Deus disse que o Espírito Santo seria derramado. Esta promessa está relacionada ao dia da expiação. Aqui no verso 15 diz: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Nesse contexto de juízo e jejum, o profeta convocou o povo de Deus a se converter de seus pecados e rasgar seu coração. Ou seja, Deus derramaria o seu espírito e haveria ali o dom profético. Essa predição de Joel 2:28 cumpriu-se no dia de Pentecostes, enquanto Cristo era entronizado no céu. O cumprimento pleno dessa promessa deveria vir no tempo do fim, pois os sinais mencionados em Joel 2:31 são eventos que antecedem a volta de Cristo, como sinais no sol, na lua e nas estrelas. Por isso, no tempo do fim, o Espírito Santo seria derramado e dons mais uma vez seriam distribuídos, entre eles o dom de profecia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que esse dom profético se cumpriu no ministério de Ellen G. White. O dom de profecia estaria em cena no período em que estivesse ocorrendo o dia da expiação no santuário celestial. Por isso, os que adoram a Deus no contexto do juízo investigativo pré-advento são os mesmos que mantêm o testemunho de Jesus, isto é, o dom de profecia. Então você pode conferir em Apocalipse capítulo 19, verso 10. Os adventistas do sétimo dia acreditam que esse dom espiritual prometido para o tempo do fim foi manifestado na vida e no ministério de Ellen G. White. Ela recebeu seu chamado ao ministério profético com 17 anos de idade e por 70 anos esteve ajudando na condução da igreja remanescente. Assim, nós vemos 5 grandes verdades que estão sendo conectadas com o santuário. E o ministério profético, manifestado em Ellen G. White, é como um farol esquecido que salva navios em tempos de tempestade. Ellen G. White escreveu: nunca houve tempo em que Deus instruísse tão fervorosamente como agora. Sim, Deus está instruindo o seu povo e o conselho é: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sim, meus amigos, aqui estão as 5 verdades que nós podemos conectá-las com o santuário. Primeira delas, a lei de Deus é eterna e dentro desta lei o sábado. Segunda, Cristo tem um ministério bifásico no santuário celestial. Terceira, a esperança na breve volta de Cristo. Quarta,
a mortalidade humana e a esperança da ressurreição. E, por fim, a orientação profética para o tempo do fim. Está você disposto hoje a abraçar essas 5 verdades derivadas do santuário? Eu espero que sim. Eu espero que o mesmo Espírito Santo que tem atuado tanto em seu coração ajude você a compreender e a aceitar o plano que Deus tem para a sua vida de viver essas verdades. Sim, meu amigo, sim, minha amiga. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha tocado o seu coração e que você tome hoje a decisão de viver estas 5 verdades derivadas do santuário que hoje nós estudamos. Se você deseja tomar essa decisão, eu queria orar por você agora. Amorável Deus e bom Pai, muito obrigado porque a Tua palavra não nos deixa em trevas com relação a tantas coisas que precisamos compreender. E obrigado porque hoje aprendemos a respeito dessas verdades essenciais derivadas do santuário. Que nós possamos vivê-las pela Tua graça e que dessa maneira sejamos preparados para um dia recebermos de Tuas mãos a coroa da vida eterna e o dom da eternidade. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.